Fala galera, beleza? Tudo bem, estamos com mais um Almanaque Cultural e hoje nós vamos entrar no universo da literatura, mais precisamente da literatura policial, que foi inclusive por onde eu comecei a realmente gostar de ler. Então muita gente me pergunta, e aí na verdade eu comecei a gostar de ler por causa de uma professora muito bacana que eu tive, a tia Deusiana, na escola, que fez a gente ler uma obra do Pedro Bandeira, que é a Droga da Obediência, que é sensacional. Então se alguém tem um filho, pré-adolescente, um sobrinho que só fica no celular e não gosta de ler, não tem paciência, uma ótima dica é a Droga da Obediência, muito bacana. E aí a tia Deusiana, percebendo que eu tinha gostado, e é uma obra de espionagem, de detetive, ela me emprestou uma obra da Agatha Christie, que foi A Noite das Bruxas. E aí quando eu li esse livro, pronto, minha cabeça fez... E aí eu falei, cara, ler é muito maneiro, ler é muito legal. E aí eu comecei então a comprar, a pegar emprestado obras da Agatha Christie, e logo depois dela comecei a entrar no mundo também de Sherlock Holmes. E aí então o vídeo de hoje é para a gente tentar então traçar as diferenças e decidir então quem é melhor, Agatha Christie ou Arthur Conan Doyle. Muito bem, então Agatha Christie, vamos começar por ela. As obras dela é inglesa, ela nasceu em 1890, a maioria das obras dela se passa ali na década de 1920, 1930, certo? E ela é uma das autoras mais conhecidas do mundo inteiro, reconhecida pela literatura policial. Ela escreveu mais de 80 romances, alguns com pseudônimo, certo? E escreveu várias histórias policiais de detetive e com vários personagens. O principal deles foi Hercule Poirot. Então, o primeiro romance dela, e inclusive foi com Hercule Poirot, foi O Misterioso Caso de Stiles. E logo depois ela lançou O Inimigo Secreto, que foi também um dos primeiros que eu li, que é com a Tommy Tupense, que também é muito bacana. É um jovem e uma jovem que começam a investigar crimes, e depois teve uma sequência que foi Sócios no Crime, que já é um formato de contos. Então, Agatha Christie, ela vai beber diretamente da fonte de Arthur Conan Doyle, que foi o criador de Sherlock Holmes. Já Arthur Conan Doyle, ele nasceu em 1859, então a maioria das obras dele se passa no século XIX. Só que ele é escocês, mas a grande maioria das obras se passa em Londres, na Inglaterra. Então são ambientes mais sombrios. E ele é o criador do grande detetive, o maior detetive de todos, Sherlock Holmes. No início, inclusive, eu tinha pensado em fazer aqui o vídeo colocando Agatha Christie versus Sherlock Holmes. Mas é estranho, porque eu tenho aqui o criador do Hercule Poirot, que é um detetive que não é tão conhecido, e aí, por outro lado, Sherlock Holmes, ele é muito conhecido, mas pouca gente conhece o nome do seu autor. Pois bem, ambos os autores, e no caso ambos os personagens, têm as suas adaptações cinematográficas. Então, e no caso, Sherlock Holmes, ele ganhou adaptações mais recentes, dirigidas por Guy Ritchie, e protagonizado por Robert Downey Jr. Então foram duas obras que eu particularmente achei muito bacana. Guy Ritchie é um excelente diretor, ex-marido da Madonna, e que teve como obra de destaque um filme que é excelente, que são Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Procurem esse vídeo. E enquanto que a Agatha Christie, ela tem várias adaptações, e mais recentemente, nas mãos de Kenneth Branagh, que dirigiu e atuou interpretando o Hercule Poirot, O Assassinato no Expresso Oriente, que ficou muito bacana, mas eu confesso que, embora a direção esteja boa, ele tenha feito um ótimo Poirot, eu acho que o desenvolvimento poderia ter sido um pouco melhor. Enfim, o vídeo de hoje então propõe a discussão: quem é melhor, Agatha Christie ou Sherlock Holmes? Então vamos tentar definir alguns pontos. Digamos assim, então o melhor detetive. Assim, Agatha Christie, o detetive principal dela, embora ela tenha criado Miss Marple, que era uma velhinha curiosa, Tommy Tupense, o principal é o Hercule Poirot, que ele é um sujeito bonachão, um sujeito boa gente, as suas obras geralmente têm um toque de humor, certo? E ele sempre colocando que
a razão de ser da sua inteligência é a sua massa cinzenta, né? E ele é uma figura muito pitoresca, e inteligentíssimo. E várias vezes a Agatha Christie disse que foi influenciada pelas obras de Arthur Conan Doyle. Porém, sem dúvida nenhuma, Sherlock Holmes ele é mundialmente conhecido, como morador da 221B da Baker Street, que é um endereço de Londres que é visitado até hoje, que na verdade é a casa de uma pessoa, certo? E que, então, durante muito tempo, muita gente realmente acreditou que Sherlock Holmes era uma pessoa de verdade, que ele tenha existido. Então, a ficção conseguiu sair das páginas do livro e ganhou uma personalidade tão forte que muita gente realmente acredita que ele foi real. Então, sem dúvida, acho que em termos de carisma, em termos de personalidade, Sherlock Holmes, que era uma figura que recebeu inúmeros detalhezinhos, então era um sujeito, várias características. Então ele sabia esgrima, gostava de abelhas, sabia boxe, então eram aventuras que eram mais movimentadas do que da Agatha Christie. Então temos que concordar que enquanto personagem, enquanto detetive, Arthur Conan Doyle ganha com o seu Sherlock Holmes. Um outro critério para analisar é o volume da obra. Agatha Christie escreveu mais de 80 livros, certo? Bom, já Arthur Conan Doyle, ele também escreveu várias obras, mas a grande maioria foi sobre guerra, política, até mesmo espiritismo, certo? Então, com relação a Sherlock Holmes, só foram uns 60 escritos e a maioria contos. Então, nós tivemos 4 romances e outros compêndios de contos. E eu, particularmente, até prefiro os contos dele. Então, em termos de números, em termos de obra, sem dúvida nenhuma, Sherlock Holmes ele tem um quantitativo bem menor. Já, pelo menos aqui, a título de exemplo, caso perguntem, para mim, a melhor obra de Sherlock Holmes, o melhor romance, é O Cão dos Baskerville, que já teve várias adaptações também para o cinema e que vai tratar de um cão endemoniado e que vai aterrorizar uma família e que eles vão investigar, então tem um tom bastante sombrio. Mas, então, tirando Sherlock Holmes, ele também teve outros romances, como o Professor Challenger, tem uma obra muito bacana que é O Mundo Perdido, que vai tratar das suas andanças pela África, encontros com arqueólogos, paleontólogos, e aí vai dar nessa aventura que é muito legal, tá? Então, com relação à envergadura da obra, aí então nesse caso Agatha Christie está ganhando. Então estamos aqui a 1 a 1. O critério de desempate que eu escolhi é o seguinte: é a capacidade deduzível da obra, é a capacidade que o autor tem de fazer com que o leitor participe, tá? Que ele, acompanhando a história, é possível identificar ali as pistas e consiga chegar ao final, à solução do mistério. Bom, o Sherlock Holmes ele é caracterizado por ser romances e histórias e contos mais aventurescos, tá? Mas no que se refere à investigação, à história de detetive, a Agatha Christie ela consegue tecer ali pistas e a participação dos personagens, e ele traz elementos para o leitor que permite que a gente vá acompanhando e em determinado momento chegue, eu acho que o assassino é fulano de tal. Coisa que no Sherlock Holmes nem sempre é possível. Às vezes o Sherlock Holmes do nada, eu recebi uma carta e segundo essa borra de café o assassino foi tal. Mas peraí, durante o livro em nenhum momento se falou isso. Então às vezes surgem elementos do nada e aí o cara consegue resolver. Não vai fazer com que a obra perca a sua qualidade, mas se você está lendo uma obra de detetive e você quer tentar descobrir quem é o assassino, a solução do mistério, é importante que ao longo da obra tenham esses elementos, certo? Então, no final das contas, creio que Agatha Christie está ganhando. Sherlock Holmes é um personagem que mora no meu coração, mas a Agatha Christie ela conseguiu desenvolver uma quantidade de obras cujo nível de qualidade, né, não cai. Até o pior livro dela, dos mais fracos, é sempre uma leitura muito agradável. E, inclusive, para se começar a ler, quem não tem o hábito da leitura, é um ótimo começo, dar início por esses contos policiais. E a Kenneth Branagh, o filme foi tão bem no cinema que já está em vias de sair o próximo,
que é A Morte no Nilo. Esse aqui está bem velho, né? Que é talvez o segundo livro mais famoso da Agatha Christie, embora não seja o mais vendido. O livro mais vendido da Agatha Christie é, no caso, o Caso dos 10 Negrinhos, que é espetacular. Certo? Então, concluindo, vamos contar. Então, o personagem mais famoso, o detetive mais conhecido, Sherlock Holmes. Um ponto para Arthur Conan Doyle. Por outro lado, a autora mais vendida é Agatha Christie. Se eu for considerar o conjunto da obra, Agatha Christie, que escreveu mais de 80 romances e o conjunto todo, ela é a obra mais vendida do mundo, que só perde para a Bíblia e para Shakespeare. E de todos, a obra mais vendida dela é o Caso dos 10 Negrinhos. Então, um ponto para Agatha Christie. E se eu for considerar aí para desempate qual a obra de melhor leitura, ou pelo menos que tem o melhor enredo e que ajuda na brincadeira de detetive e que faz com que o leitor participe efetivamente da aventura, da história, então Agatha Christie é a nossa vencedora. Inclusive, baseado num livro dela, Testemunha de Acusação, foi um filme de Testemunha de Acusação que eu vi quando eu era garoto, que me convenceu a seguir o direito e fazer a faculdade de direito e me tornar advogado. Então, a Agatha Christie, ela tem um papel importantíssimo na minha vida. Ambos, eu tenho uma relação muito afetiva com ambos os autores, mas a Agatha Christie é a dama do crime. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e com os inimigos e até o próximo vídeo.